Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios. Queridos, deixa eu botar meus auxiliares aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Amém? 2 Coríntios 5, 14. Amém? Amém. Parece que estava combinado até esse último louvor que a gente cantou aqui. Diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Amém? O amor de Cristo nos constrange. Você já se sentiu constrangido por algo? Sabe? Constrangimento é aquela coisa de repente você não gostar de alguém, ou mesmo querer o mal de alguém, né? Tem uma história bem antiga que diz que o cara, ele era trabalhador, ele trabalhava numa empresa de construção, e depois de muito tempo de trabalho, ele ia se aposentar, ia pedir lá a aposentadoria, o patrão dele, e o patrão disse assim: olha, eu tenho um último pedido para você construir uma última casa. E ele já estava certo que ia se aposentar e achou aquele pedido estranho, né? Não, e imagina, irmão, como é que essa casa foi feita, né? De qualquer jeito. Né? Porque ele queria mais aquilo, mas não, vou fazer tudo. E a história conta que ele fez a casa de qualquer jeito. Quem é pedreiro, quem tem casa, sabe como é que é uma casa de qualquer jeito, né? As paredes tortas, o cimento, as coisas, tudo. E quando ele terminou a casa, que ele foi dizer para o patrão: olha, terminei a casa, aqui está a chave da casa que eu terminei, estou me aposentando. O patrão disse: essa casa era para você, entregue, essa casa era sua. Amém? Imagina como ele ficou constrangido, porque ele estava pensando tudo do patrão, sem saber que o patrão só estava pensando nele. Amém? Aí o apóstolo Paulo diz: olha, o amor de Cristo nos constrange. Cara, ele nos amou tanto, ele nos quer tanto, ele ama tanto. Amém? Você já se perguntou: Deus, por que o Senhor ama um traste como eu? Não é? Por que o Senhor ama uma pessoa como eu? A gente, queridos, a gente erra tanto, né? A gente faz tanta coisa, esquece de Deus. E Paulo diz: olha, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Amém? E uma das coisas que eu sempre tive na minha conversão, que quando a gente se converte e a gente é tão grato a Deus, é como se você quisesse pagar a Deus por alguma coisa. Sabe? Meu Deus, o que é que eu faço para... E depois o Senhor falou no meu coração: filho, o que eu fiz por você foi tão grande, tão grandioso, que você não tem como pagar. Amém? Alguém tem que pagar? Não tem como pagar. Eu disse: Senhor, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu não tenho como te pagar, mas eu vou fazer e buscar fazer por outras pessoas tudo aquilo que o Senhor fez por mim e pela minha casa. Foi aí que surgiu o meu ministério. Então, todo o meu ministério é de gratidão, né? A gente conversava com o Braga no início do culto. O Braga falava: se eu fosse o Senhor, não falava comigo, né? Porque o Braga era muito arredio, e ele tratava mal, e a gente tratava bem, tratava mal e tratava bem. Por quê? Porque não se trata de mim, querido. Não se trata de você. Amém? Trata de algo maior. Amém? Então, pastor, como é que eu faço para, entre aspas, e bem entre aspas, né?
pagar a Deus ou fazer algo por Deus. Ame aquilo que Deus ama. Amém? Ame aquilo que Jesus ama. 1 Pedro 3,3. 3,3? Não, 3,9. Isso. 1 Pedro 3,9. Meu amigo, a letra está grande, eu ainda não estou lendo. 2 Pedro, desculpa. 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa. Amém? No contexto desse versículo, Pedro estava dizendo assim, olha, vai aparecer algumas pessoas e vão dizer assim, esse negócio de Jesus vai voltar, que o Senhor, o mundo sempre foi desse jeito, Jesus não vai voltar não. Aí Pedro, nesse contexto, ele diz, olha, o Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como alguns julgam, ao contrário, ele é paciente, amém? Com vocês e não quer o quê? Que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que é que Deus quer, pastor? Ele quer que nenhum se perca, amém? Ele não quer que nenhum se perca, por isso que ele é paciente. O apóstolo está dizendo assim, olha, vocês estão pensando que Jesus está demorando a voltar? Porque não vai se cumprir, vocês estão pensando, não, isso é o que? É misericórdia de Deus, amém? Esperando os meus irmãos se converterem lá no Ceará, amém? Esperando a sua família se converter, esperando a sua casa se converter, por quê? Ele não quer que nenhum se perca, amém? Essa é a vontade de Deus, por isso, para a humanidade, ele não quer que nenhum se perca. Por que que Deus gosta tanto de mim e de você, querido? Amém? Lucas, não precisa nem abrir, 19:10, diz assim, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, amém? Assim, Mateus 18:14 diz, assim não é vontade do Pai que nenhum desses pequeninos se percam. Lucas 5:32, ele veio para os pecadores, amém? Ele veio conduzir o quê? Chamar pecadores ao arrependimento. 2 Timóteo 5:15. Coloca essa, eu quero que leia. 1 Timóteo 5:15. Primeira, isso. Coloca 2 Timóteo, vê se eu anotei errado. Segunda. 5:15. Não tem 5, então eu levei errado. É aquele texto que Paulo diz assim, ele veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Né? Não é que ele é o especial, ele diz assim, dos quais eu sou o mais pecador. Eu sou o que mais carece de salvação. Eu sou o que mais estava perdido. Quantos estão igual Paulo? Amém? Amém? Jesus diz a alegria. Isso, primeiro é 1:15, né? Anotei errado. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, nessa versão, ele diz, eu sou o pior. Meu irmão, se Paulo era o pior, imagina eu e você. Amém? Se Paulo se julga o pior dos pecadores, imagina eu e você. O quanto que nós devemos ser gratos, por quê? Porque Deus não quer que nenhum se perca, porque Jesus ama pessoas, sabe? Jesus ama pessoas. Você quer agradar Jesus? Ame as pessoas que Jesus ama. Né? A gente não pode, sabe, querido, viver. É outro versículo que eu vou ler, mas depois eu falo nisso. Lucas 15, Jesus diz que a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Imagina, aí você pode dizer assim, e o que eu tenho com essa história, pastor? Lucas 5:10. Quantos foram salvos pelo Senhor?
Amém? Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Mateus 4,19, Marcos 1,17, ele diz a mesma coisa: vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. Amém? Então você já sabe que Deus não quer que nenhum se perca, você já sabe que Jesus ama pessoas, amém? Se nós queremos agradar ao Senhor, nós precisamos amar aquilo que Ele ama, amém? Quando alguém ama, faz-nos agradar, é só amar os nossos filhos, é ou não é? Quando alguém ama os nossos filhos, cuida bem dos nossos filhos, naturalmente a gente é inclinado a gostar daquela pessoa, por quê? Porque ela gosta daquilo que a gente ama. Então você quer agradar a Deus, você ame aquilo que Deus ama. Então, queridos, o que é que eu tenho a ver com isso? Ele nos chamou para o quê? Para sermos pescadores de quê? De homens. Amém? A Bíblia diz, Paulo fala que ele nos deu o ministério ele nos confiou o ministério de quê? Da reconciliação. Então, o ministério, querido, é do quê? Da reconciliação. Paulo diz assim: olha, eu me faço, para os fracos eu me faço de fraco, para os fortes eu me faço de forte, para ver se de algum modo eu consigo alcançar algum, eu faço aquilo que for preciso para alcançar algum. Para quê? Para ser esse pescador de homens. Amém? Então, queridos, cadê, meu Deus? Isso aqui. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: deixem de fazer só aquilo que vocês amam. Porque o que é que eles amavam? Eram o quê? Pescador. Pedro, André, Tiago e João eram 4 pescadores. O texto diz que eles eram sócios, né? Digamos assim, tinham uma pequena empresa de pescaria junto com Zebedeu, que era pai, né, dos filhos do trovão, e eles tinham ali um pequeno negócio. E Jesus chegar para eles e dizer assim: olha, de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Daquele dia em diante, querido, a Bíblia diz que eles jogaram as redes e foram o quê? Foram andar com Jesus. Porque, amados, Jesus tocou-os de uma forma tão intensa e tão, sabe, que eles não conseguiam mais viver para si mesmos. Eles não conseguiam mais simplesmente pegar o barco e pescar como se nada tivesse acontecido. Amém? Aí, lá em 2 Coríntios, quando eu li no 14, 5,14. Vai. O amor de Cristo nos constrange. Amém? Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E o verso 15. Ele morreu por todos, amém? Diga para o irmão: ele morreu por você. Amém? Ele morreu por você. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Vou ler novamente. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Amados, diante de tudo isso, o que é que a Bíblia diz? Eu, você, nós não podemos mais viver para si mesmo. Eu vou para o meu trabalho, pastor, eu entendo que Jesus ama pessoas, que Deus não quer que nenhum se perca. Eu vou para o meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Eu fui salvo, eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Ele esperou por mim, querido, ele esperou por mim 30 anos. Por você foi quanto tempo? Amém? Eu me converti aos 30 anos de idade. Olha a misericórdia, podia ter morrido antes de tudo, toda coisa errada que eu fiz, o Senhor esperou, teve misericórdia. Aí no momento que Ele me toca, obrigado, Senhor, estou salvo, vou viver para mim. Amém? Quando Elias
chama Eliseu, joga a capa para cima de Eliseu. Eliseu diz, olha, eu vou me despedir do meu pai e da minha mãe. Ele diz assim, vai e volte, porque você sabe o que eu fiz contigo. Amém? Você sabe o que ele fez contigo? Você sabe o quanto ele te tocou e o que ele te comissionou? Como é que a gente entra e sai vivendo para nós mesmos? Você consegue viver para nós mesmos? Não, eu vou viver para mim mesmo. Deixa que o pastor e os meninos aí que são líderes de célula vão tocar a igreja. Irmãos, é para todos nós. É para todos nós, amém? Esse ministério de reconciliação, a Bíblia diz que Jesus, Deus estava com Cristo reconciliando o mundo, por isso que Ele nos deu esse ministério, Ele nos confiou, amém? Quando nós confiamos, é algo que foi entregue, e eu só entrego e só confio para alguém que eu estou dizendo assim, Ele vai fazer bom uso disso, amém? Ele morreu por todos. Amém? Para quê? Aqueles que vivem. Não vivam mais para si. Amém? O seu trabalho não é mais para você. É para que no seu trabalho você alcance pessoas. Na sua faculdade, na sua escola, não é só para você ir lá e estudar. É para você ir lá e estudar e através disso você alcançar pessoas. Isso é não viver. Hoje eu estava saindo do supermercado lá perto de casa, aí o cara estava tocando aqueles pancadão, aqueles negócios, sabe? Quando eu olhei o cara animado, ele estava animado, irmão, porque o diabo mata, rouba e destrói, deixa o cabo alegre, viu? Ele mata, rouba e destrói, o cabo estava naquela animação toda, e eu só orei no meu espírito, Senhor, tem misericórdia, porque um dia eu fui desse jeito, e eu creio que assim como o Senhor me alcançou, o Senhor vai alcançar aquele ali, amém? Ele não tem mais como viver mais para mim e para você. Olha as coisas dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro dos meus amigos, as pessoas que estão vivendo, sabendo o que Cristo fez, sabendo o que Ele gostaria que fizesse, e dizer assim, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso, amém? Quando Jesus morreu, Ele foi trocado por quem? Quem lembra? Barrabás. Não é isso? E Pilatos, era comum ele soltar um prisioneiro, né? Naquela época do ano. Pilatos disse, eu vou aproveitar. A Bíblia diz que ele queria soltar Jesus, né? Mas os judeus ali com inveja, os sacerdotes, quem quer que eu solte? Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás. E ele faz com que Jesus crucifica. Naquele dia, porque nem os discípulos tinham noção, ninguém tinha noção ainda. Naquele dia, uma pessoa sabia que Jesus estava morrendo no lugar dele. Quem? Barrabás. Naquele dia, só Barrabás tinha certeza. Jesus morreu no meu lugar. Eu estou vivo. Porque aquele homem morreu, porque entre ele e eu, as pessoas escolheram ele, então ele morreu e eu sobrevivi. Agora hoje, querido, depois que ele morreu e ressuscitou, todos nós sabemos que ele morreu por mim e por você. Amém? Ele morreu por mim e por você. Então, a minha vida, a sua vida não é mais nossa, é dele. Quantos sabem disso? A minha vida, a sua vida não é mais minha, porque quando eu digo assim, eu entreguei a minha vida a Jesus. O que é que eu estou dizendo? Jesus, manda para onde o Senhor quiser me mandar. Eu faço o que o Senhor quiser me fazer, porque eu deveria estar morto, mas agora eu estou vivo. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura, e eu estou te falando isso para que você se apaixone ainda mais por esse Deus, por esse Jesus, que por nós morreu e ressuscitou, e seja extremamente grato e agradecido a esse Deus, querido.
para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Eu não tenho mais como só abrir minha loja. Fez tudo, eu vou só abrir minha loja. Não, eu vou abrir a loja e dizer, Senhor, envia alguém para que esse alguém, numa compra que ele está fazendo, eu possa te apresentar Jesus. Amém? Senhor, envia aqueles que estão necessitados. Senhor, me proporciona um encontro, me proporciona algo para que eu faça, sabe, eu contribua com esse ministério da reconciliação, para que eu alcance pessoas. Estava falando com a pessoa e a pessoa dizia assim, não, é porque eu sou muito, eu sou assim mesmo, eu gosto de ficar sozinho e tudo. Eu falei, irmão, isso não é de Deus. Amém? Isso é do diabo. Porque se eu fico sozinho, quando que eu vou alcançar outras pessoas e tocar outras pessoas? Amém? Não, eu sou recluso, eu sou eremita, eu sou aqueles que vão lá para a montanha, fica sozinho nas montanhas. Irmão, isso não é de Deus. Deus nunca chamou ninguém para clausura. Né? Não, eu sou enclausurado. Não, Deus diz assim, vai justamente, o apóstolo Paulo diz, olha, vai para o mundo, o lugar de vocês é no mundo, e lá no mundo vocês serão o quê? Sal da terra e luz do mundo. É lá onde vocês vão alcançar, é lá onde vocês vão tocar, é lá onde vocês vão fazer aquilo que agrada a Deus. No percurso entre a morte e a ressurreição de Jesus, muitas coisas aconteceram. A Bíblia diz que ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia porque, primeiro, foi vontade de Deus. Segundo, Jesus já havia dito. E os profetas também falaram, o exemplo de Oséias, que diz assim, ele nos tocou e no terceiro dia, né, ele vai nos restaurar. E porque para o judeu, na cultura do judeu, 3 dias era necessário para se atestar que alguém de fato estava morto. Nesses 3 dias, querido, a Bíblia diz que Jesus aparece a Maria Madalena no sepulcro e começa a aparecer algumas pessoas. Jesus tinha falado para os discípulos, antes dele morrer, ele dizia, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. E vocês vão todos para onde? Vão todos para Galiléia, lá eu vou encontrar com vocês. Vocês lembram disso da Bíblia de vocês? Vão para Galiléia. Esperem até que do alto, amém, vocês recebam a promessa do Pai, o Espírito Santo que virá sobre vocês. E a Bíblia diz que passaram-se esses 3 dias, as mulheres relataram, eles não acreditaram, e em Lucas 24 fala dos 2, Cleopas e outros, que vão para onde? Vão para Emaús. Ou seja, Jesus falou, eles conviveram, porque a Bíblia diz que eles eram discípulos, conviveram com o próprio Jesus, mas quando Jesus morreu e eles não entenderam aquilo, eles disseram o quê? Nós vamos viver para nós mesmos, vamos pegar a nossa vida e vamos embora. Não aconteceu nada, né? Como diz lá no Ceará, vamos pegar o beco, vamos cuidar da nossa vida. Aí Jesus vai o quê? Ao encontro deles lá em Emaús, e a minha oração é que hoje ele vá ao nosso encontro, querido. Amém? Ele vai ao encontro dele lá em Emaús. Então assim, pastor, o que é que pode me fazer viver para mim mesmo? Não entender a palavra. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Conhecendo a palavra por muito ou por pouco que você conheça, sabendo desse Deus, sabendo que ele disse que iria morrer e morreu, que iria ressuscitar e ressuscitou, que iria voltar e ele voltará, amém? Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem coragem de viver para si mesmo? É não conhecer a palavra, amém? Eles não tinham entendimento. Jesus, quando confronta eles, disse, honestos e tardos de coração, não convinha que o Cristo passasse por tudo que foi escrito nos Salmos e pelos profetas? Eles conheciam a palavra, mas aquilo ficou obscuro. Eles disseram, vamos cuidar da nossa vida. Ou seja, eu vou viver
para mim mesmo. Não importa que ele disse que iria ressuscitar, não importa que disseram que ele ressuscitou, nós não vimos nada, vamos cuidar da nossa vida. Queridos, não temos como viver para nós mesmos. Amém? Nós temos que viver, sabe, dizendo assim, Senhor, o que é que eu faço para te agradar amanhã? E depois de amanhã, o que é que eu faço para te agradar? Uma vez eu ouvi um pastor pregando, ele dizia assim, sabe como é o planejamento de crente? É dizer assim, crente mesmo, sabe, aqueles que entregaram de fato a vida a Jesus. É dizer assim, Senhor, se tu não quiser que eu faça nada, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Senhor, se na tua agenda o Senhor não quer que eu faça nada, que eu visite alguém, que eu faça isso, que eu exerça o meu chamado, o meu ministério, amanhã eu gostaria de fazer isso ou aquilo. Então, quando eu não entendo a palavra, eu corro o risco de viver para mim mesmo. Quando as coisas não acontecem como eu quero, ou como eu gostaria, ou como eu esperava, eu corro o risco de querer viver para mim mesmo. Ah, pastor, eu não me sinto chamado. Querido, sabe quando eu me senti chamado? Quando eu comecei a exercer o meu chamado, amém? Quando eu coloquei os pés nas águas, quando eu vi a primeira família diz, olha, nós não vamos deixar essa família se acabar, nós não vamos deixar esse casamento, esse povo se separar, nós vamos fazer alguma coisa. Amém? Se você sabe dizer, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, você já é um evangelista. Vá-se embora, você já está formado. Amém? Se você sabe dizer, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. Se você sabe dizer, Jesus te ama, você já está pronto. Amém? Você já está pronto. Nós nos relacionamos com pessoas para falar de outras coisas, porque não nos relacionamos com pessoas para falar de Jesus? Amém? Nós falamos com as pessoas nas redes sociais, porque não fazer a mesma coisa para falar de Jesus? Ou porque não viver esses princípios para que quando as pessoas olharem para a gente, estiverem perto da gente, ela diga assim, Jesus está nessa pessoa, estou vendo. Porque os valores dele são diferentes, a forma dele falar é diferente. Querido, não sei você, eu ando me policiando. Porque, olha, trabalhar com gente é difícil. Pastor, como é que eu vou amar gente se gente é difícil? Gente é difícil mesmo. Seja bem-vindo, você é um deles, amém? Eu sou um deles. Gente é difícil mesmo. Eu já vi gente dizer assim, olha, eu gosto mais de animal do que de pessoa. Você já ouviu alguém falar isso? Porque gente é difícil. Mas Jesus chama essas pessoas. E eu quero agradar a Jesus, então eu vou amar essas pessoas. Amém? Então, está falando assim, quem já andou para alguém prestar algum serviço para você, é difícil ou não é? Amém? No trânsito, é complicado ou não é? Quem dirige aí? Ei, pastor, tem hora que o cabo sai do espírito, tem umas barbeiragens, às vezes a gente faz, às vezes os outros fazem com a gente. Irmão, eu ando me policiando, quando você vai em algumas situações, em algumas, quando você vai para um médico, numa recepção, sabe? E eu fico assim, meu Deus, mesmo que eu não esteja gostando, eu detesto esperar, quem é igual a mim? Amém? Esses dias, quando estava com meu sogro, foi um teste, e ele chegou, ele estava no jejum, porque quando vai fazer endoscopia, já começa o jejum no dia anterior, né? E nesse dia, irmão, o cara devia estar muito ocupado, mas ele, por ser de idade, o anestesista tinha que estar presente na sala, ele já tem mais de 70 anos. E, meu irmão, a gente chegou 7h30, deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, e a paciência indo embora, deu 12h30. Aí eu fui falar com a moça, onde é que está o anestesista? Disse, Senhor, ele disse que vinha, mas ainda não apareceu. Eu disse, esse homem vai fazer 24 horas de jejum. Ela disse, eu não posso fazer nada. Amém? Eu disse, gente, isso não pode acontecer, sabe? E ao mesmo tempo, eu me policiando, essa pessoa pode um dia ir na tua igreja, essa pessoa pode um dia ser a pessoa que você está, sabe? Vai cuidar dessa pessoa. Se você imagina,
Amém? Ela tinha culpa? Não, ela não tinha culpa. O anestesista tinha culpa, pastor? Para mim, para o meu sogro, tinha. Por quê? Só porque ele estava demorando, mas ele estava demorando porque ele estava fazendo outras coisas. Provavelmente tinha alguém muito mais grave naquele hospital, porque o meu sogro, 24 horas de jejum, pode passar, ele não ia morrer. Mas eu vou para os cantos, eu fico me policiando, sabe? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Eu sou muito de coisa, e eu corro o risco de falar com a pessoa e às vezes não e ser muito prático e falar com a pessoa, esquecer de cumprimentar as outras. Eu fico me policiando. Por quê? Porque essa pessoa pode, Paulo diz assim, nós somos a carta escrita de Cristo, amém? Mesmo que eu e você não tenhamos que estar pregando a palavra todo o tempo, quando as pessoas nos enxergarem pelo nosso bom dia, nossa boa tarde, nossa boa noite, a forma como nós tratamos as pessoas, elas têm que ver Jesus em nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém, querido? Eles, quando estavam no caminho de Emaús, eles estavam preocupados com seus próprios problemas. Pastor, como é que eu vivo para mim mesmo? Porque o quê? Eu estou preocupado com os meus próprios problemas. Amém? Amém? A Bíblia manda me preocupar? Não, então eu me preocupo porque eu quero. Amém? Sempre que eu estou com problema e não tem ninguém que não tenha problema. Esses dias até a pastora estava falando que antigamente, né, na época de vocês não sei se era da época de Hélio, os cultos eram todos de manhã. Amém? Os cultos nas igrejas eram de manhã. Eu ainda peguei um pouquinho desse culto, depois passou a ser mais à noite. Era de manhã, por quê? Porque à tarde, à noite, era momento dos crentes ir para onde? Os hospitais, visitar as pessoas, orar pelas pessoas. Irmão, você está com problema? Pastor, eu estou com problema. Vai no hospital para você ver quem está com problema. Amém? Pastor, meu problema é grande, pastor. É o quê, pastor? É uma situação, quando você vai ver, irmão, você não tem problema não. Agora, se eu disser isso para a pessoa, ela vai ficar escandalizada. Não, o pastor disse que eu não tenho problema. Irmão, você não tem problema não. Tem muita gente que trocaria os problemas dela pelos seus problemas e não pedia volta. Pastor, eu estou com problema porque a cutícula, tem problema que é assim, sabe? A cutícula que quebrou a cutícula. Irmão, você não tem problema. Eu não posso dizer isso, né? Porque a gente como pastor tem que dizer, irmão, seu problema é grande, mesmo que eu acho que não é tão grande. Vai no hospital. Vai falar com alguém que está com uma doença terminal. Aí eu estou preocupado só comigo, mas se eu não pensar em mim, quem vai pensar em mim, querido? Jesus não para de pensar em mim e você. Ele não para de se preocupar comigo e com você. Então, quando você para de pensar em seus problemas, entender, porque aqueles discípulos não entendiam o quê? Que eles faziam parte de algo maior. Amém? Você faz parte de algo muito maior, que você nem entende, que nós nem entendemos. Pastor, se eu entender, eu vou ficar doido. Querido, você faz parte de algo maior. Quando eu estava no Mato Grosso, aí fui transferido para São Paulo. Tinha um bispo amigo nosso lá, bispo Luiz dos Anjos, Luiz dos Santos, dos Anjos. Está em Cuiabá agora. Ele disse, Melo, tu nem sabe. A história desse bispo é interessante. Ele foi para o cemitério, o pai dele morreu, ele era lá do Mato Grosso, mas morava no interior de São Paulo. E o pai dele morreu. E ele foi para o enterro do pai. Né? Um dia que ele vier aqui, ele vai contar essa história para vocês. Ele foi para o enterro do pai. Quando ele foi para o enterro do pai, ele descobriu que ele tinha uma filha nessa cidade. A mãe tinha tido, não é porque ela era do mundo, a mãe tinha tido um relacionamento com ele, nunca tinha dito para ele, e tinha tido essa filha. Parece que ela chegou a falecer e falou. E quando ele chegou,
lá ele descobriu, meu Deus, eu vim enterrar meu pai e ganhei uma filha. Ele até brincou, né? Ele disse que a bispa Lúcia brincou com ele, olha Luiz, ainda bem que tu era do mundo, porque se não fosse fazer teste de DNA, o bispo da Sara nossa terra. Ele disse, não bispo, isso aí ele fez o quê? Ele foi visitar a filha, levou na igreja, apresentou a filha na igreja, era minha filha, essa filha já tinha esposa e já tinha filhos. E ele disse que orava, né, para que alcançasse a filha dele. Aí saiu minha transferência. Eu fui para onde? Para a cidade da filha dele. Aí quando eu falei, eu nem sabia disso, ele me contou da história depois. Falei, eita bispo, fui transferido, eu estava em Caças, fui transferido, está indo para onde? Estou indo para o tio de guerra em Andradina. Ele já encheu os olhos de lágrimas. Aí disse, tu vai para a cidade da minha filha. Aí disse, e você vai pastorear a minha filha. Eu disse, bispo, você vai pastorear a minha filha, vai cuidar da minha filha. Quando chegou, eu fui na casa da filha dele. Nós tínhamos uma célula, abrimos uma célula lá, só para a filha dele participar. Se ele me deu essa missão, nós vamos. Lógico que tinham outras pessoas, atiradores do tiro de guerra participavam da nossa célula. Eu sabia que eu só ia passar 2 anos lá. E fomos para a cidade vizinha, 40 quilômetros. Começamos a obra lá. Veio um casal de missionários. Só aí, ó, bota aqui que eu só vou ficar 2 anos. Esse missionário hoje, ele é pastor. Aqui nós temos 7 anos, eles estão com 10 anos. Na igreja lá, uma bênção a igreja. Pastor César e pastora Maria, né? Lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tinha uma companhia de infantaria que agora é de artilharia, que está lá. E foi para lá. Queridos, quem é que está congregando nessa igreja? A filha do bispo, o sogro dele, o genro dele e o filho dele. Amém? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você e eu, nós somos chamados para algo maior. Amém? É algo maior do que a gente pensa, do que a gente imagina. Pastor, é por isso que a gente às vezes quer viver para a gente. Porque a gente acha que você foi chamado só para você. A missão de Deus era te salvar. Não era, irmão. A missão do Senhor é ganhar você, a sua casa, os seus irmãos, os seus amigos, sua família, sua vizinhança. Posso ouvir um amém? Amém? Você foi chamado para algo muito maior. Então por isso que a gente não vai... eu vou viver para mim. Não, você não vai viver para você. Você foi chamado, é que eles não entenderam. Eles foram onde Jesus não mandou ir, estavam numa direção errada. Deixa eu te falar, querido, Jesus ele não tem a obrigação de ir a mim, abençoar a mim e a você no lugar quando ele não mandou ir. E pior, que mesmo que ele vá pela misericórdia, você vai ver nesse texto de Lucas 24, Jesus falava com eles, andava com eles, eles reconheciam Jesus? Não. Ou seja, mesmo que Jesus for, se você estiver andando preocupado só com você, você não vai reconhecer Jesus, mesmo que ele esteja do seu lado. Foi o que aconteceu com eles dois. Jesus falava, e eles, você não está preocupado, você aqui no que Jesus, sim e tal. Aí, Lucas 24, 13. Aí o texto aí, 32. Então perguntaram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Quando Jesus se revela para eles no partir do pão, que depois Jesus some, eles falam assim, rapaz, meu coração não estava ardendo, teu coração não estava ardendo, quando ele falava conosco, quando a Escritura, quando você vê uma palavra, entendeu? Eu perguntei no início do Descende, porque enquanto eu ouvia as palavras, a gente estava escutando online, querido, cada palavra daquela ardia o meu coração, dizia assim, Senhor, eu fui chamado para algo maior, não faz parte só de mim. Amém? Quantos creem nisso? Não faz parte só de você. É de você, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Não faz parte só de você, amém?
Eu tenho 2 netos, vão ser 2 crentes em nome de Jesus, e essa missão é minha. Estou doido que eles venham para o Ceará, para catar lá e dizer assim, venha, vocês vão ser o pai e a mãe. Não, eu cato. Ele pensa que ele vem passar férias. Não, ele vem ser evangelizado, ele vem ser discipulado, ele vem ser cuidado pela igreja. Quando ele menos pensar, tem 2 crentes dentro de casa. É algo maior do que a minha e a você. Amém? E o pior, eles foram para Emaús. Quando Jesus chama, quando Jesus traz de volta, ele se encontra com os discípulos, logo em seguida vem o quê? Atos capítulo 2, o batismo no Espírito Santo. Se não fosse a misericórdia de Deus, aqueles homens não estariam no dia do batismo no Espírito Santo. Ou seja, eles teriam perdido promessas. Pastor, eu tenho que viver para mim, porque eu tenho que... Irmão, na verdade, quando você está vivendo para você está perdendo suas promessas. Amém? Quando você está pensando só em você está perdendo as promessas, as 1001 formas, as milhares de formas de Deus me abençoar e te abençoar. Porque às vezes a gente acha, amados, que você só tem uma forma de se abençoar. É o quê? Com a palma das tuas mãos. A gente diz, mas pastor, eu tenho que me preocupar, querido. Se preocupe com aquilo que é de Jesus. E Ele vai se preocupar com aquilo que é seu. Em nome, sabe, diga, Senhor, eu vou me preocupar com o que é teu. E a Bíblia diz, né, você conhece, Mateus 6,33, buscai e todas. Amém? Aquilo que você está se preocupando, aquilo que você está fazendo, ele diz todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu li para vocês aqui outro dia, faz uns 3 domingos, Deuteronômio 28, ele diz, vocês não vão correr atrás de bênçãos, elas vão correr atrás de você. Amém? Você não vai correr atrás das vacas, elas que vêm dar o leite na porta, viu, Sal? Amém? Não, pastor, tem que acordar cedinho, não, irmão. Ela vai bater na porta. E ela vai te dar o leite. Se brincar, ela já dá transformado em queijo. Para a glória do Senhor. Irmão, viva isso em nome de Jesus. Experimente isso em nome de Jesus. Isso é para mim, é para você. Nós só precisamos estar o quê, pastor? Direcionados. Amém? Foi o que Jesus fez, os discípulos foram lá para Emaús. Jesus, deixa eu direcionar esses cabeção. Vem para cá, besta, tem um batismo no Espírito Santo, está bem aí, vocês vão perder. João 21. Verso 3. Vou pescar. Disse Simão, nós vamos com vocês, disseram ele. Foram, entraram no barco naquela noite e foram pescar. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. Jesus não disse para eles o quê? De hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Jesus morreu, ressuscitou, Pedro o havia traído, não se sentia mais digno de ser discípulo, né? Os outros estavam meio desnorteados, eles fizeram o quê? Voltaram a fazer aquilo que eles antes faziam. Olha o risco, querido. Quando eu vou viver para mim mesmo, quando eu não tenho a expectativa, a esperança, eu faço o quê? Eu volto a fazer aquilo do qual Jesus já me chamou, já me tirou daquilo. Jesus já disse para eles, vocês serão pescadores de homem. Pedro disse o quê? Eu vou pescar. A missão deles era pescar? Não. Aí Jesus faz o quê? Aparece com eles na praia. Pode seguir. Ele perguntou, ele, no caso Jesus, lhes perguntou, filho, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim que fizeram, mas não conseguiam recolher a rede, não mais conseguiam recolher a rede por causa o quê? Da quantidade de peixes. Tinham pescado nada até aquele momento. Jesus, deixa eu direcionar vocês. Amém? Veja a diferença.
Quando a direção é sua, quando eu e você vivemos para nós mesmos e quando é Jesus que está nos direcionando. Você vai se impressionar mais ainda. Vai lá, verso 7, 8. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estava perto cerca de 200 côvados da praia. Não. É no 6, né? Isso. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Ele reconheceu, disse, esse milagre é conhecido, irmão. Ele já fez, porque quando ele disse para Pedro, de hoje em diante, você será pescador de homens, lembra? Ele tinha feito um milagre semelhante. Ele deu para Pedro, sabe, a pescaria que dava para ele vender tudo, pagar tudo que era imposto, largar tudo, deixar a esposa bem, deixar a família bem, seguir Jesus. Lembra que quando ele foi, Lucas 5:5, Pedro foi comissionado depois de uma pesca extraordinária dessa. Ele disse, olha Pedro, está na hora de parar de pensar em você mesmo. Isso aí já é suficiente. De hoje em diante você vai ser pescador de homem. Ele não falou assim, Pedro, vem me seguir, você vai ficar aí desamparado, o que é que sua mulher vai comer, o que é que sua... Pedro tinha mulher e tinha sogra, irmão. Jesus curou a sogra de Pedro. Amém? Coloca aí, por favor, depois tu volta para aí, Lucas 5:5. Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pescamos nada, mas porque é tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Você lembra desse texto? Não tinha pescado nada, Jesus estava pregando no barco, ele tinha emprestado o barco para Jesus pregar para a multidão. Jesus disse, afasta um pouquinho, joga a rede. Aí Pedro disse, eu não peguei nada, passei a noite toda, pescador profissional, sabe onde pesca, onde joga a rede, e o Senhor está me mandando, mas por que o Senhor está mandando? Eu vou lançar a rede. 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se romper. Imagina quanto peixe que tinha aí. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. Vieram, encheram ambos os barcos. A ponto, meu irmão, a pesca foi tão grande, a Bíblia não diz o tamanho do barco, mas só diz que os dois barcos estavam a ponto de afundar, de tão pesado que estavam. E um barco ele é programado para segurar muito peso, para não afundar. 8. Quando Simão viu isso, ajoelhou-se, ou seja, o milagre foi tão grande, foi tão desesperador, Senhor, amém? Meu irmão, financeiramente falando, olha para mim, Pedro estava tranquilo, amém? Ele tinha deixado Pedro, que era vendedor de peixe, amém? Os peixes que Pedro de repente passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, Jesus passou 3 anos e meio com ele, 4 anos, 5 anos, não sei, os peixes que ele ia pescar em 5 anos, Jesus deu de uma vez só. Tá aí, ele se ajoelhou, afaste de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Aí é o que Jesus diz no verso 9. Estavam perplexos com a pesca que haviam feito. 10. Isso. Não tenha medo, de agora você será pescador de homens. Amém? Aí Pedro diz, eu vou pescar. Jesus disse, rapaz, deixei tudo, chamei esses abençoados. Aí Jesus, em João 21, aí pode colocar lá no verso 6, 21, 6, Jesus faz tudo de volta. Ele diz, é Jesus, meu Deus do céu. Ele nos deu aquela pesca milagrosa, aquele negócio desesperador, para a gente nunca mais estar pensando em si mesmo, andar sozinho. Ele fez de novo. Eles estavam precisando daquele peixe? Provavelmente não, porque aí, ó, recolher por causa da quantidade de peixe, pode ir lá para o 8. Arrastaram, estavam perto da praia. 9. Quando desembarcaram, viram ali o quê? Fogueira, peixe na brasa e pão. Jesus está dizendo, aquilo que você estava desesperado para pescar, já estava pronto aqui, irmão. Amém? Aquilo que você está desesperado, não, pastor, porque eu estou correndo. E a gente, irmão, a Bíblia chama isso de correr atrás do vento. Amém? Pega o vento. É como o cachorro que está correndo atrás do rabo. Você já deve ter visto isso. Pega o rabo. Um doido pega, né? Mas não resolve nada.
Amém? Aí Jesus diz, aquilo que você está desesperado para fazer, Pedro, já estava tudo aqui. A fogueira já estava acesa, as brasas já estavam prontas, o peixe já estava em cima e ainda tinha pão. Traz esse aí só para completar aqui, mas já está tudo pronto, irmão. Aí quando Jesus encontra com ele no verso 10, é 10 ou 11? 10, vai lá. Vai, 11. Isso. Entrou no barco, Jesus disse, venham comer, nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem és tu, pois sabiam que eram o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. 13, 14. Foi essa a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Isso, aí. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Amém? O que é que tu está fazendo pescando de novo? Não te falei que você vai cuidar de homens? 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, cuide daquilo que eu gosto. No 16, pela terceira vez, disse Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus havia perguntado, terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Amém? E naquele dia em diante não existe mais relatos, nem na Bíblia, nem em outros escritos, que Pedro ou qualquer outro dos discípulos que eram pescadores tenham voltado a pescar. Porque eles entenderam, quando eu cuido das coisas dele, ele cuida das minhas. Quando eu cuido daquilo que Jesus ama, amém? Ele cuida daquilo que eu tanto me preocupo. Amém, querido? Cuide das minhas ovelhas. Você ama Jesus? Ele está dizendo para você e para mim, cuide das minhas ovelhas. Cuide daquilo que eu amo. Pastor, é tão difícil. Gente, é difícil mesmo. Eu sou difícil, tem um dia que nem eu me suporto, você é assim também? Não é isso? Tem dia que se eu fosse Jesus, nem eu me salvava. Não é isso? É. Mas ele me ama, ele te ama. O irmão que você não suporta, Jesus morreu por ele. A pessoa que você, se pudesse, matava, Jesus morreu por ela. Amém? Às vezes a gente está igual Jonas, fugindo. Jesus está direcionando, vai para Nínive, vai pregar para o povo. Jonas não queria pregar para os ninivitas porque era inimigo dos judeus. Irmão, eles eram inimigos dos judeus, mas eram amados de Deus. Amém? Pastor, eu vou... Não, irmão, ele pode ser inimigo seu, pode não gostar de você, você pode não gostar dele. Encontre um jeito, porque Jesus ama desesperadamente essas pessoas. Ele dizia para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Amém? E eu fecho com o mesmo versículo que ele diz, um morreu por todos. Para que aqueles que hoje vivem, amém? Quantos estão vivos? Não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Amém? A minha vida é para agradar Jesus. O meu trabalho é para agradar Jesus. A minha escola é para agradar Jesus. A minha vizinhança eu tenho que estar agradando a Jesus. Amém? Porque ele não acende uma candeia para jogar debaixo da cama. Ele acende uma candeia para colocar onde? No velador. E de lá iluminar toda a casa. Você já é luz, amém? Você já é luz, você já foi aceso. Então, em nome de Jesus, sai debaixo da cama. Fechando. 1 Timóteo 6,10. Pastor, por que as pessoas vivendo
para si mesmo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Amém? Dinheiro não traz felicidade, querido. Pastor, se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Não vai ser feliz. Você só vai ser feliz se você já for feliz. Amém? A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes as meninas brincam lá, às vezes acontece, a gente vê coisas hoje, YouTube, rede social, alguém se posicionando, falando, eu digo assim muito para elas: siga o dinheiro. Amém? Você já ouviu essa frase? Siga o dinheiro, né? Jonas William aí, que é do inglês, follow the money. Siga o dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que está falando tudo, aquilo é o quê? É por alguém, é pelas pessoas, não. É por quê? Amor ao dinheiro. Por que eu vou viver para mim mesmo, pastor? Por amor ao dinheiro. Por que eu esqueço? Ele diz, olha, muitos fizeram o quê? Por cobiçar o dinheiro, esqueceram da fé, esqueceram do chamado, esqueceram das promessas, por amor ao dinheiro, se desviaram e fizeram o quê? Se afligiram com muito sofrimento. No primeira palavra, ontem do Descende, aquele pastor lá que é o autor, Rick Warren, que ele é autor daquele livro, Uma Vida com Propósito. Alguém já leu esse livro? Muito bom, quem não leu, recomendo. Uma Vida com Propósito. É um livro para você ler em 40 dias, né? Que ele vai te direcionar no teu propósito. Esse livro vendeu milhões nos Estados Unidos, no mundo todo. E ele dizia, as pessoas seguem tanto dinheiro, e seguem tanto, e tem tanto amor ao dinheiro, e hoje as pessoas dizem assim, por que eu tenho tanto dinheiro e eu me sinto um fracassado? Né? Eu tenho tanto sucesso e eu me sinto, sabe, como se não tivesse valor nenhum, não tivesse isso. Por quê? Dinheiro não vai trazer fama ou sucesso, ou tudo isso aí, querido, não traz alegria para ninguém. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro, e tudo que ele tem é dinheiro. Só isso. Tem uma casa bonita, mas não tem um lar. Tem mulheres enormes, mas não tem o amor de nenhuma delas. Pode até ter muitos filhos, mas não tem uma família. Amém? E é por isso que a gente esquece e vai viver para si. Amém? E quando eu digo por amor ao dinheiro, às vezes é o quê? A minha profissão, irmão, o que é que adianta você ser bem-sucedido e acabar um casamento? O que é que adianta você bem-sucedido aqui na terra, para com as pessoas? Tem gente assim que às vezes, meu Deus do céu, amém? Não sei se você já parou para pensar, que impacto tantas pessoas terão no dia que for encontrar com o Senhor. Mas Senhor, eu tenho 1 milhão nas minhas redes sociais, mas aqui eu não curti nada. Aqui eu não curti nada. Mas Senhor, Jesus disse, não. Você não se preocupou com aquilo que era importante. Amém? E a minha oração nessa noite, querida, é que a gente, sabe, vire uma chave no nosso coração e você entenda que fazer aquilo que agrada a Deus não é nem uma questão de fé. Eu te mostrei uma questão de inteligência. Amém? Assim, pastor, eu estou vivendo para mim mesmo até hoje. Por isso você está igual um cachorro correndo ao rabo. E o que é que a Bíblia diz? Se aflige com o quê? Com muitos sofrimentos. Né? Uma vez eu vi um cara que era youtuber, que ele era o top, né? Um dos tops. Ele diz assim, a maior alegria. Ele disse, eu não descobri, mas depois eu descobri que a maior alegria para mim foi quando eu fui ultrapassado e saí do top.
Porque quando eu estava no top era uma cobrança, e eu vivia atrás de mais, atrás de mais, atrás de mais, e aquilo, em vez de me trazer alegria, só me trazia sofrimentos. Quando eu esqueci disso, amém? Você vai encontrar por aí muitos famosos da minha época, da época de Hélio, amém? Lembra não vou falar aqui não, deixa pra lá. O nome dessas pessoas no mundo era um nome assim, e hoje elas são o quê? Mulheres que a mídia não fala. Lembra da feiticeira? Da tiazinha? Joana e tal? São o quê hoje, pastor? Crente. Você vê em mídia? O pessoal mais antigo aí da minha idade lembra, né? Esse pessoal está em mídia? Tá não. Agora, quando fazia sucesso, saía da mídia? Não, era direto. Depois se converteram, começaram a servir a Cristo. Amém? A feiticeira, a antiga feiticeira, é casada, vive com uma família abençoada na igreja lá nos Estados Unidos. A outra é missionária. A Globo mostra? Não. Amém? E essas pessoas, elas dizem hoje, agora que eu sou feliz. Porque na época eu só perseguia o sucesso e o dinheiro. Quando eu comecei a agradar Jesus, tudo que eu precisava chegou na minha vida. Amém, querido? Amém? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pastor, como é que eu me protejo do amor ao dinheiro? Ou como é que eu sei que eu tenho amor ao dinheiro? Isso eu vi esses dias de um pastor, nunca tinha visto por esse lado. Amém? Ele diz assim, quando você é dizimista e ofertante, você se protege do amor ao dinheiro. Você nem está sabendo e Deus está te protegendo do amor ao dinheiro. Porque tem gente que consegue dizimar de 100, mas quando é de 10 mil, não, é muito. Que é isso, pastor? É o amor ao dinheiro. Você pode chamar de qualquer outra coisa, mas a sua Bíblia, a minha Bíblia diz o quê? É amor ao dinheiro. Amém? E mesmo que você não queira espiritualizar ou colocar a teologia, a história, o dízimo protege a mim e a você de quê? De ter amor ao dinheiro. Amém? Porque quando você dizima, eu nem estou falando disso agora, mas só quando você dizima, você está dizendo para mim, eu não amo dinheiro. Amém? Eu amo agradar a Deus. Eu amo fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Porque, querido, isso só tem trazido muito sofrimento. Amém? Amém? Eu fecho com o mesmo versículo. Está lá em 2 Coríntios 5,14. Para a gente encerrar aqui nessa noite. O amor de Cristo nos constrange. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Eu sou muito chorão. Eu fui assistir um filme hoje, passei o dia chorando e soluçando. Eu gosto daqueles filmes baseados em fatos reais. Alguém gosta desses filmes? Eu gosto desses filmes. Eu assisti um filme hoje. A pastora estava lá tonta, estava deitada. Deita aqui do meu lado. Aí eu coloquei um filme e fui assistir. Batalhão 6888. Não sei se vocês já assistiram. Um batalhão feminino de mulheres negras, né? E nos Estados Unidos você sabe que a discriminação racial, aqui não, irmão, deixa de besteira, aqui no Brasil nós somos tudo cachorro caramelo, amém? Amém? Ah, porque eu sou negro, irmão, não, no Brasil é todo mundo miscigenado, não caia nesse negócio, não, eu sou homem negro, você é mulher negra, não, nós somos todo mundo cachorro caramelo. Viu a pastora branquinha, eu chamo ela de minha branca, a mãe da pastora discriminada pela cor. Ela é branquinha porque foi a genética do pai. Então todo mundo no Brasil é cachorro caramelo. Amém? Se eu chegar perto de um branco, o branco vai olhar para mim e dizer, tu é negro. Né? Eu, Lucas, chegar perto do branco, o branco vai dizer, tu é negro. Se eu chegar perto do negro, o negro vai olhar para mim e dizer o quê? Tu é branco, então eu sou cachorro caramelo, irmão, igual você. Então para com esse negócio. No Brasil é tudo, mas nos Estados Unidos eles têm muito disso. Né? E essas mulheres, elas eram discriminadas. Quando ia para a guerra, não queria mandar elas para a guerra. Por quê? Porque eram negras. E deram uma missão para elas, eu chorei o filme todinho. Então, quem quiser, né? Então, assim,
O amor de Cristo nos constrange, irmão. Eu leio a Bíblia, eu choro. Eu escuto uma palavra, eu choro. Eu vejo um filme, eu choro. Sabe? Porque aquilo me constrange tanto que eu digo, Senhor, o que eu estou fazendo? Sabe? E eu rogo ao Senhor que a gente nunca perca essa sensibilidade. Sabe, amado? Desse amor nos constranger. Ao ponto de dizer assim, Senhor, eu poderia fazer mais. Quem já assistiu aquele filme A Lista de Schindler? Já assistiu aquele filme? Amém? Eu chorei demais naquele filme. Porque no final do filme, assiste, irmão. Eu sei que não é do seu tempo, mas assiste. O Schindler, ele fazia o quê? Os alemães queriam matar os judeus. Ele era alemão. E ele tinha uma fábrica. O objetivo que ele colocava, e ele empregava judeus. Mas ele não empregava judeus porque ele queria empregar os judeus. Ele empregava judeu porque cada judeu que ele empregasse era um judeu a menos no campo de concentração, para morrer no campo de concentração. E ele traz muitos judeus e muitos empregados. E no final do filme ele fica chorando, o povo agradecendo a ele, aqueles que estavam vivos. E ele começa a chorar porque ele disse, olha, veja esse carro eu podia ter trocado, esse carro aqui valeria uns 50 homens e mulheres, esse relógio que eu tenho, sabe o que ele dizia assim, eu poderia ter feito mais, querido, e o meu clamor é que a gente passe o resto da nossa vida, sabe, mesmo que você tenha ganho o mundo inteiro, dizer assim, Senhor, eu poderia ter feito mais, por esse amor que me constrange, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter entregue mais, eu poderia ter dormido menos, eu poderia ter evangelizado mais, eu poderia ter falado mais do Senhor para as pessoas. Ele morreu por todos, logo todos morreram. Verso 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais. Amém? Você pertence a Jesus. Jesus diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Então ele sabe, quando a gente chama ele de Senhor, e a gente não faz aquilo que ele manda. Não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Baixa a tua cabeça um instante, fecha os teus olhos. Seja constrangido nesse momento, querido, pelo amor daquele que se entregou naquela cruz. Às vezes a gente não suporta ver as pessoas, a gente não aguenta. Mas, querido Jesus, a Bíblia diz que ele naquela cruz era os feitores, os soldados pregando os cravos nas suas mãos, e ele dizia, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, em nome de Jesus, quem faz isso? Quem tem coragem de fazer isso? Você sendo pregado naquela cruz, sabe, sendo açoitado, e ele dizer, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pedro, quando estava com Jesus, e Jesus falando, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e vocês vão, Pedro dizia assim, Jesus, eu vou contigo até a morte. Senhor, mesmo que todos, o Senhor seja tropeço para todos eles, para mim não, eu estou disposto a ir com o Senhor até a morte. Jesus disse, Pedro, ainda hoje você me negará 3 vezes. E você conhece essa história? Pedro nega a Jesus as 3 vezes. Por quê, pastor? Porque ele não queria negar a si mesmo. Porque, embora dissesse que ia com Jesus até a morte, quando ele viu o sofrimento de Jesus, ele ficou com medo de passar pela mesma coisa. Deixa eu te falar, você não precisa mais morrer por Jesus, foi ele que morreu por mim e por você. Aí ele olha, querido, aquela situação toda, na última vez em que Pedro nega, a Bíblia diz que os olhos deles se cruzam no meio da multidão. Que ele dizia que não ia negar, Jesus disse, você vai me negar 3 vezes. Quando ele o nega pela última vez, eu não conheço esse homem.
os olhos dele se cruzam no meio da multidão. Querido, eu não queria estar na pele de Pedro naquele momento. Eu não quero estar na pele. Oh, Senhor, nos livra disso. De olhar para o Senhor no dia da tua segunda vinda, porque a Bíblia diz que todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. E olhar para Jesus e Ele dizer: o que você tem para mim? Eu dizer: Senhor, não tenho nada, porque eu passei a minha vida inteira, os meus 50, ou 60, ou 70, ou quantos anos eu viver, correndo e vivendo para mim mesmo. Eu estava preocupado com minha família. Jesus disse: se você tivesse preocupado comigo, eu que estava preocupado com sua família. Mas Senhor, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer isso. Jesus disse: eu tinha tudo isso para você e ainda mais. Senhor, mas eu fiquei lutando, eu fiquei correndo. Querido, a palavra de Deus diz que a nova Jerusalém que desce do céu, as ruas são de ouro. Ou seja, aquilo que a gente tanto corre atrás aqui, na cidade onde Jesus mora, Ele usa para pisar nele. Ai, mas eu quero isso. Ele diz: aqui a gente pisa no ouro. Aqui a gente pisa nessas coisas. E no Evangelho de Marcos, quando Jesus ressuscita e aparece, Ele diz assim: avisem aos meus irmãos e a Pedro. Querida, a pessoa é ingrata com a gente uma vez, a gente não quer mais nem ver. Imagine se negar a gente 3 vezes. Se a pessoa te decepcionar 3 vezes, seguidas, na mesma noite. Jesus diz: chame a Pedro também. Eu ainda quero, ele ainda é meu discípulo. Eu ainda o chamei, querido, ele não errou. Quando me chamou e quando te chamou, ele não se arrependeu. O chamado está aberto até o dia de hoje. Amém? O sonho que Ele colocou na sua vida, na minha vida, ainda está de pé. Deixa Ele nos direcionar nessa noite. Talvez a gente esteja indo para Emaús, Ele está nos chamando de volta, aparecendo para nós, nos fazendo arder o coração novamente, e se volta para onde eu falei para você não sair. Talvez a gente esteja, sabe, como os discípulos: eu vou pescar, mas Ele te chamou para ser pescador de homens. Não, eu vou voltar, eu vou cuidar da minha vida, porque eu não entendi, não foi como eu gostaria, eu não senti chamado. Ele está nos dando a oportunidade. Assim como Pedro, querido, negou Ele diante da fogueira 3 vezes. Quando Pedro chegou naquela praia, a fogueira estava lá. Jesus é como que reconstituísse a cena e dizer assim: no lugar onde você me negou, agora você tem a oportunidade de dizer que me ama. E como um último recado para Pedro, pessoalmente, ele diz para ele: Pedro, porque Pedro representa a igreja. Amém? Pedro representa a igreja naquele contexto. Quando ele diz para Pedro: eu te entregarei as chaves das portas do céu, ele não estava dizendo para Pedro, ele estava dizendo para a igreja, porque Pedro é figura da igreja. E ele dizia para Pedro naquele momento: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Querido, tem muitas ovelhas que não são desse aprisco. Tem muitas pessoas que nós não daríamos nada por elas, mas que Jesus ama. E Ele confiou a mim e a você. Deixa eu te falar, tem gente que só você vai conseguir alcançar. Tem gente que nunca vai pisar os pés nessa igreja. Só você vai conseguir alcançar essa pessoa. Só você terá o acesso a essa pessoa. Não perca essa oportunidade. Porque a Bíblia diz que aquilo que os anjos queriam fazer,
Ele confiou a mim e a você. Ele poderia tirar aquele povo todo do Egito sozinho, mas ele quis chamar Moisés. Ele pode fazer tudo sozinho. Então, na verdade, querido, servir a Cristo não é uma obrigação, é um privilégio que eu e você temos, porque Ele pode fazer só. Ele pode fazer só, e Ele escolhe naquele momento dividir comigo e com você essa missão, para que quando a gente chegue lá para encontrar com Ele, a gente apresente: Senhor, eu estou aqui com os filhos que o Senhor me deu. Da mesma forma como Ele apresentou o Pai: Senhor, eu estou aqui com os filhos que o Senhor me deu. Daquele que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Oh, querido, em nome de Jesus, nos direciona nessa noite, Senhor. Nos tira de corrermos, vivermos para nós mesmos. Nos tira, Senhor, de amar a nós mesmos. Nos tira, Senhor, dessa condição de amar só aqueles que nos amam, só aqueles que nos querem bem. Jesus disse: se vocês amarem só quem ama vocês, o que estão fazendo demais? Os gentios não fazem isso também? Ó meu perdido. Ele disse: quando você for dar uma festa, olha os valores de Cristo, meu Deus. Ele disse: não chame as pessoas que podem dar uma festa igual a você. Chame aqueles que não podem retribuir aquilo que você está fazendo. Querido, e toda vez que alguém vem me agradecer por algo que foi Cristo que fez na vida dele, através da minha vida, na vida da pastora, eu digo: agradeça a Deus e faça a mesma coisa por outras pessoas. Passe à frente, faça valer a pena, amém? Faça valer a pena, passe isso à frente, querido. Transfira, sabe, acenda outras luzes, assim como você está aceso, acenda outras candeias, outras pessoas para iluminar também, para que não só essa casa, essa igreja, mas outras e outras e outras, e essa cidade seja tocada, impactada. Não adianta, às vezes a gente vê no Brasil: daqui tantos anos a maioria dos brasileiros serão evangélicos. Querido, que adianta isso, se nós não vemos isso no reflexo da nossa nação, da nossa sociedade? Que adianta ter tantos crentes, tantos evangélicos vivendo para si mesmo, com amor ao dinheiro e só sofrendo os males disso tudo? Experimente dizer para Ele: Senhor, de agora em diante é contigo. Não vou mais correr do meu chamado. Não vou mais correr disso, não vou. Eu vou estar contigo, Senhor. Vou estar contigo, eu vou amar as pessoas, eu vou amar. Por quê? Porque é aquilo que o Senhor ama. Deixa esse amor te constranger. Deixa esse amor te constranger nessa noite, em nome de Jesus. Teu amor nos constrange, Senhor. Como que o Senhor perdoa um traidor, como que o Senhor perdoa aqueles que te cravaram na cruz, como que o Senhor nos perdoa a nossa multidão de pecados, como que o Senhor acha valor em nós, Deus. Principalmente o Senhor, que nos conhece bem, sabe o que nós fazíamos antes, conhece o nosso coração, sabe aquilo que nós pensamos a respeito das pessoas, como vemos as coisas. Mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o teu coração, meu Deus, nos quer, mesmo assim os teus braços estão estendidos, mesmo assim a tua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas.
Querido, ele tarda. Está tardando. E as pessoas dizem, não, já faz mais de 2000 anos. Em 33 vai fazer 2000 anos que Jesus, aproximadamente, que Jesus morreu na cruz. E as pessoas dizem, ele não voltará, ele não voltará. Ele está dando chance a mim e a você de apresentarmos frutos, amém? Ele está dando chance de apresentarmos mais frutos. Cada ano que ele não vem, são mais pessoas que são alcançadas. Cada ano que ele não vem, mais pessoas vão ao arrependimento. Cada ano que ele não vem, mais pessoas, queridos, são tocadas pelo Espírito Santo, através de você. Através de você, da sua vida, do seu chamado, através da sua célula, do seu ministério, do seu sim. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado, porque é pela tua graça, pela tua misericórdia. Nos toca nessa noite, nos direciona nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, querido? Receba essa palavra no seu coração nessa noite. Receba essa palavra no seu coração, esse toque do Senhor. Porque se o amor dele deixou de nos constranger, tem algo errado em nós. Se o amor dele deixou de nos mover, tem algo errado em nós. Se aquilo que Jesus ama não nos faz amar também, tem algo errado em nós. Nós precisamos ser redirecionados. E é por isso que Ele está falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Te convido nessa noite, debaixo dessa palavra, a trazer a tua oferta, teu dízimo ao Senhor. Amém? E de hoje em diante você vai entender isso como de outra forma. Dizer, Senhor, eu sou ofertante, eu sou dizimista. E nesse momento eu estou mostrando para o Senhor que eu não tenho amor ao dinheiro. Eu tenho amor ao Senhor, eu tenho amor à tua obra. O Senhor tem milhares, milhares e milhares de formas, querido, de me abençoar e de te abençoar. Não retenha aquele que vai abençoar outras vidas, outras pessoas. Porque entenda, quando você dizima, quando você oferta, isso não fala de mim, de você. Falam de outras pessoas. Amém? Uma das maiores ofertas que nós fizemos nessa igreja, não sei se vocês lembram, acho que faz uns 2, 3 anos. Não foi para abençoar essa igreja. Foi para abençoar uma igreja lá em Guiné-Bissau. Lembra quem estava aqui? No dia que a pastora Ana Maria estava aqui? Foi uma das maiores ofertas que nós tiramos. Não foi para a igreja. Por quê? Isso é maior do que nós. E a gente não sabe. Né? Ou um dia vai saber. Mas as ofertas de vocês hoje, sabe onde é que elas estão, pastor? Elas estão nas paredes de um templo. Lá em Guiné-Bissau, porque eles não tinham templo. Hoje eles têm. E está alcançando outras e outras pessoas. Por quê? Porque nós não temos amor ao dinheiro. Nós temos amor à obra do Senhor. Amém? Então, fica à vontade, tem um Pix de ofertar, de dizimar.
Amém? A palavra de Deus diz, aquele que dá semente, ao quê? Ao que semeia. Amém? Eu só dizimava uma vez por mês, que era do meu salário, só dizimava uma vez por mês. Hoje eu dizimo toda semana. Por quê, pastor? Porque ele me deu outra fonte. Amém? Aquele que dá semente, ao que semeia. Pastor, eu quero essa semente. Semeie. Você vai receber mais sementes. Amém? Em nome de Jesus, queria chamar a Janaína aqui, o esposo. O Brian está chegando. Queria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos orar. Amém? Abençoar esse momento maravilhoso. Amém? O Tato põe a mão na barriga dela. Vai ser dia 10, 12. Amém, queridos? Irmãos, nós vamos orar e sempre estejam orando, né? Tá chegando, né? Chegou o dia e como igreja, estende a tua mão para cá, vamos abençoar. Pai, nesse momento, como igreja, nós abençoamos. Gestação, assim como o Senhor tem abençoado todo esse período. A gestação de Janaína, meu Deus, nós já vemos ele aqui, como os pequeninos, meu Deus, que um dia também estavam no ventre, correndo nessa igreja, para a glória do teu nome. Usa esses médicos, todo esse momento, de agora até o dia dele vir ao mundo, guarda, protege. Como igreja, nós repreendemos todo e qualquer problema do parto, todo o erro médico, toda e qualquer situação. Ela está guardada pelo Senhor. Esses médicos, o hospital, isso é só instrumento, meu Deus, de vir alguém que nós imaginamos, é só o filho desse casal, mas para o Senhor, meu Deus, é mais alguém para ser tocado pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela vida deles. Pela vida dele, do Brian, muitos serão alcançados. Nós cremos, nós estamos ungindo, meu Deus, e abençoando aqui o nascimento de uma criança, mas de um grande homem de Deus. Em nome de Jesus, como igreja, nós a abençoamos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Estejam orando, vai ser segunda, domingo dia 11, não é isso? Não, gente. Domingo. Aí vai ser dia 12. Quinta-feira. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo reunido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, meu Deus, e nos direciona, nos encaminha ao centro da tua vontade. Debaixo dessa palavra que eu despeço o teu povo nessa noite, para ser sal e luz, onde estiverem, para serem muito abençoados, mas também para serem abençoadores. Como diz a tua palavra, eu os abençoo nessa noite. Com o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do seu Espírito Santo esteja sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a casa dos nossos pais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Vá para a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Querido, aí atrás tem um café, tem um lanche. Fica um pouquinho, não vai embora, né? Tem um pouquinho de comunhão conosco.